A América do Sul, em toda sua vastidão, abrigou ao longo de eras, reinos, impérios e povos únicos em sua cultura e relevância, como vemos em diversos vídeos aqui no canal. E dos muitos povos que deixaram a sua marca nesse continente, poucos foram tão resilientes e implacáveis como os guaranis. E nesse vídeo, iremos explorar a história desse povo, como as suas origens, sua sociedade, as suas lendas e o legado que deixaram para nós hoje. E antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe um joinha e que se inscreva, caso se agrade do conteúdo, pois isso me ajudará imensamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Como vimos em um vídeo anterior sobre os povos tupis e macro-G, as origens dos povos nativos da porção leste do continente sul-americano estão intimamente ligadas à região amazônica, em especial na região entre o estado do Rondônia. E de lá também, os povos que dariam origem aos guaranis teriam se dispersado pelas bacias fluviais dos rios Xingu e Araguaia, indo para o sul, e depois os rios Paraná e Paraguai, isso por volta de uns 2000 anos atrás. E a partir dessa expansão, se estabeleceram em regiões do atual Paraguai, nordeste da Argentina, sul e sudoeste do Brasil, mais especificamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, bem como no sudeste da Bolívia e no norte do Uruguai. E o termo Guarani significa no idioma deles algo como guerreiro, senhor da guerra, nome esse dado pelos jesuítas europeus nos primeiros anos de colonização. De acordo com os registros, eles se autodenominavam de Avá, um termo em seu idioma que significa simplesmente pessoa. O idioma Guarani pertence ao tronco linguístico Tupi-Guarani, de onde derivam 21 línguas, e os jesuítas da época colonial aprenderam o idioma para evangelizar os nativos. Adaptando a escrita nesse idioma, não apenas difundiram a sua fé, mas fixaram esse idioma que é usado ainda hoje. O Guarani é a língua indígena mais falada na América do Sul, onde 60% do Paraguai é falante desse idioma, sendo considerado língua oficial nesse país ao lado do espanhol. Inclusive, algumas escolas sul-matogrossenses da fronteira o ensinam nas escolas. Os Guaranis são um grupo etnolinguístico que se estende por uma vasta região, como já mencionado, mas não há registro de que tenham formado um estado centralizado como o que conhecemos hoje. Em vez disso, sua organização social era baseada em aldeias independentes chamadas Tecoá, que eram lideradas por caciques, aldeias que funcionavam de maneira autônoma, mas compartilhavam a língua e as tradições comuns. Há uma grande quantidade de subgrupos dentro da cultura Guarani, como os Guarani Embiá, os Inhandeva, Kaiowá, Isocenho e Ava, que ainda estão presentes em grandes comunidades. A sociedade guarani é bastante igualitária, sem uma divisão rígida de classes sociais onde grandes famílias viviam e se casavam entre si, formando uma grande comunidade coesa e com um forte senso de identidade, surgindo o conceito de família grande, onde todos têm um papel importante na manutenção da vida comunitária no Tecoá. A sociedade guarani é caracterizada por uma estrutura descentralizada, onde a liderança se baseia no respeito e na sabedoria dos caciques, e as decisões importantes são tomadas coletivamente. E na cultura guarani, a terra e os recursos naturais eram considerados sagrados e eram utilizados de forma comunitária. Tecoá é um termo guarani que se refere ao território tradicional onde uma comunidade vive e exerce suas práticas culturais, sociais e econômicas. A palavra Tecoá pode ser traduzida como o lugar onde se vive ou lugar de ser. Para os guaranis, o Tecoá é mais do que apenas um espaço físico. É um conceito que engloba a relação espiritual e cultural com a terra, que é vista como sagrada e essencial para a identidade e bem-estar da comunidade, onde o modo de vida guarani, conhecido como Tecô, se realiza. E sendo uma sociedade seminômade, eles estavam em relativo movimento em busca de recursos, e entre as atividades comuns estavam a caça e pesca, bem como a agricultura de subsistência, onde mandioca, milho, feijão e batata doce estavam entre as culturas cultivadas. Aos homens ficava a tarefa de caçar, pescar, guerrear e na construção das estruturas físicas da aldeia. Já as mulheres cuidavam das tarefas de criação de filhos, do preparo de alimentos e da agricultura.
O líder da comunidade, chamado em Guarani de Imburuvixá, administrava a aldeia e mediava conflitos internos e externos. Outro importante membro da aldeia era a figura do pajé, que com seus conhecimentos xamânicos se comunicava com as divindades e tinha o papel de ensinar os costumes e as tradições locais para os mais novos. E também servia como um curandeiro com um vasto conhecimento das propriedades curativas das plantas e das maneiras de usá-las. O pajé era o elo da comunidade com o mundo espiritual, que afetava o modo de vida deles em cada aspecto do cotidiano. A sociedade guarani, como já vimos, tinha um hábito de migrar, e essa prática nômade advém de sua característica essencialmente extrativista e ocorre há mais de 2.000 anos. E para além disso, a migração era incentivada pela crença do Ivimareí, ou Terra Sem Mal, uma espécie de paraíso místico na cosmologia tupi-guarani. Não há uma forma de religião organizada dentro dessa cultura, mas há aspectos centrais em sua mitologia associada com o modo de vida desse povo. O Deus criador dentro da cosmogonia guarani é Nhamandu ou Nhanderu. Em outras variantes é chamado de Tupã, o Senhor do Trovão. Os guaranis contam que esse deus, também chamado de Nhanehamoi Jusupapá, ou Nosso Grande Avô Eterno, fez a si próprio de uma substância originária mística chamada Jazuca, que era vital e com qualidades criadoras, e foi quem criou os outros seres divinos de sua esposa, Nhandejari, ou Nossa Avó, a partir de um diadema ritual chamado Jeguacá. E a partir de um monte na região de Areguá, no atual Paraguai, ele teria criado o mundo, como os rios, oceanos, florestas, animais, as estrelas e o firmamento, e por fim, o primeiro homem e mulher, chamados Rupave e Sipave. Deuses como o Quarai, que representa o Sol, e a deusa Jaci, que representa a Lua, evidenciam uma conexão profunda com a natureza e espiritualidade dessa sociedade. Os Guarani têm uma rica tradição de cânticos e danças que são parte integral de suas cerimônias religiosas, onde narram essas histórias míticas e ensinam à posteridade as origens de seu povo. Se você achar interessante que eu conte mais detalhes sobre a mitologia guarani e de outros povos aqui no canal, num vídeo dedicado, deixe nos comentários abaixo. A cosmogonia guarani não é apenas uma série de mitos, mas um sistema de crenças muito complexo e que influenciou e ainda influencia profundamente a vida cotidiana das comunidades guarani, moldando as suas práticas sociais, espirituais e sua interação com o meio ambiente, mas que sofreu muito impacto quando os colonizadores europeus chegaram no continente. O contato entre os guaranis e os europeus começou no início do século XVI, com a chegada dos exploradores espanhóis e portugueses, sendo o primeiro contato ocorrido em 1516, quando o explorador espanhol Juan Díaz de Solís chega na Bacia do Prata. Antes da chegada dos europeus, os guaranis circulavam pela região litorânea entre o sul do atual estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, adentrando o interior nas bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Mas a colonização europeia interrompe esse estilo de vida, sendo que muitos grupos guaranis passam a migrar para o interior do continente, fugindo dos ataques e da escravidão que tanto espanhóis como portugueses lhes impunham. Até o século XVIII, a história do povo guarani também foi marcada por missões jesuíticas, que chegaram a concentrar milhares de guaranis com o objetivo de os catequizar, nas vilas conhecidas como reduções. As reduções guaranis receberam esse nome devido ao processo de redução dos aldeamentos indígenas, em locais centralizados e organizados pelos jesuítas durante a colonização da América do Sul. O termo redução vem do latim reductio, significa levar de volta ou reunir. Os jesuítas usavam esse termo para descrever a ação de reunir os indígenas em comunidades estruturadas no estilo europeu, onde poderiam ser evangelizados e educados segundo os princípios cristãos. Essas reduções tinham como objetivo não apenas a conversão religiosa, mas também a proteção dos indígenas contra os abusos dos colonizadores e a integração deles em uma sociedade organizada e autossuficiente. As reduções se tornaram centros de produção agrícola e artesanal, e os guaranis eram ensinados a ler, escrever e praticar ofícios europeus. Apesar de alguns jesuítas terem boas intenções de os ajudarem, o contato com os europeus, de modo geral, trouxe muitos desafios e conflitos.
Um dos eventos mais marcantes foi a Guerra Guaranítica, liderada por Sepete Araju, onde os guaranis lutaram contra a dominação espanhola e portuguesa. E além disso, os europeus trouxeram doenças que dizimaram grande parte da população nativa e forçaram muitos guaranis a se refugiarem em áreas remotas para escapar da escravidão e da assimilação cultural. O golpe final veio com a expulsão dos jesuítas das colônias espanholas e portuguesas, que começou em 1759 e culminou com a dissolução da Companhia de Jesus em 1773. E sem o apoio e administração dos jesuítas, as reduções entraram em colapso, levando à dispersão dos povos indígenas que viviam nessas comunidades. O modo de vida migratório dos guaranis já sofreu interferências desde o início da colonização europeia, mas ele foi interrompido de fato depois da Guerra do Paraguai. Este conflito entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai teve um impacto devastador sobre os guaranis, sendo que muitos foram recrutados à força para lutar, e suas terras foram devastadas. O território foi ocupado pelos vitoriosos e foi explorado principalmente na produção de erva mate, e no início do século XX, o Brasil e o Paraguai criaram políticas de territorialização e forçaram os guaranis a se adaptarem a novas formas de organização territorial. No início do século XX, movimentos sociais e políticos passam a destinar áreas específicas para a formação de reservas para comunidades guaranis, forçando muitos deles a migrar devido à pressão econômica e social. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a redefinição institucional e ação tutelar e clientelista do governo brasileiro impactaram significativamente as estruturas sociais dessas comunidades. Apesar das adversidades, os guaranis continuaram a lutar por seus direitos territoriais e culturais. Movimentos de resistência e mobilização se intensificaram, especialmente a partir da segunda metade do século XX, com a criação de organizações indígenas e a busca por reconhecimento e demarcações de terras. O impacto social foi devastador, sendo que a cultura dominante afetou o modo de vida original. E como vimos, a ligação com a terra deles, a Tecoá, é algo intrínseco de sua cultura, mas que perderam quando foram forçados a se deslocar para áreas delimitadas. E apesar das pressões, os guaranis mantêm viva sua cultura, língua e tradições, se adaptando às novas realidades sem perder sua identidade. O legado do povo guarani é vasto e profundo, abrangendo aspectos culturais, linguísticos, espirituais e ecológicos, um estilo de vida que sobrevive hoje, e mesmo tendo sofrido nesses últimos séculos, permanece firme no teste do tempo, muito mais que poderosos impérios e reinos teocráticos, pois são um povo que se mantém unido como uma grande família. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.